Eu demorei quase 5 meses para realmente fazer amigos franceses durante o intercâmbio. E por muitas vezes eu achei que tinha algo de errado comigo. Se você está se preparando para fazer intercâmbio na França, você precisa ouvir isso antes de viajar. Meu nome é Luísa Casali, eu fiz intercâmbio na França em 2017 pelo Rotary, morei 1 ano lá. E essa é uma série de vídeos de histórias reais do intercâmbio, onde eu trago uma análise um pouco mais madura, considerando que hoje já sou professora de francês e há anos que eu ajudo intercambistas a se prepararem para ir para França, Bélgica e Canadá. Se é o teu caso, então, bienvenue! Eu vou começar explicando um pouco do contexto, como funciona o programa de intercâmbio do Rotary. O que é importante de saber, a gente costuma receber a confirmação da vaga ali entre 6 a 4 meses antes de viajar, então é pouco tempo para se preparar falando de idioma. No meu caso, eu queria muito a França e eu comecei a estudar já 1 ano antes, só que na época a gente não falava muito de aula online e não tinha professor na minha cidade, então eu estudei a maior parte do tempo sozinha. Minha sorte foi que eu encontrei uma professora numa cidade vizinha e aí a gente fez alguns intensivões presenciais para conseguir soltar a fala. Mas ainda assim eu cheguei lá com um nível bem básico de francês. Cortamos então para primeiras semanas de intercâmbio, onde a expectativa é você participar da escola como se fosse um aluno regular. Então você vai para morar com famílias nativas e você tá ali no meio dos colegas franceses, aula em francês o dia inteiro. Essa foi a parte mais difícil, porque no começo eu tava muito animada e tudo é muito novidade, as famílias me receberam super bem. Só que você chega na escola e aí o que aconteceu comigo? Eu ainda tinha bastante dificuldade para falar só em francês e para entender as pessoas, então eu não conseguia puxar assunto. E aí eu ficava muito tempo sozinha. Às vezes até pedia para alguém se eu podia almoçar junto, só que isso aconteceu assim muitas vezes nessas primeiras semanas. É um dos momentos assim que eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu até ia almoçar com as pessoas, só que teve um grupo específico, uma panelinha ali da minha turma, que eu achei que eu ia me dar super bem, porque a gente tinha gostos, assim, muito parecidos pelo que eu observava. Só que acontece, sentei pra almoçar com eles, e aí, simplesmente, ninguém dirigia a palavra pra mim. E eles só conversavam entre si super rápido e davam risada e combinavam soirée, que era tipo festa, né, alguma coisa na casa dos outros, e eu ficava ali, assim, não tinha nenhuma abertura para eu tentar reagir e fazer uma pergunta. Então isso me doeu muito no começo. Eu passei por vários grupinhos, assim, eu tentei com todo mundo. Só que nesse começo você fica com a sensação, e foi o que eu tive, assim, de que tinha alguma coisa errada comigo, que era pessoal, sabe? Que eu devia ser muito esquisita para eles não quererem conversar comigo. E esse foi um grande erro, porque não, eu não acredito que seja pessoal. Na verdade, é muito mais uma questão cultural que acontece. Aqui no Brasil, quando chega um intercambista, costuma ser uma festa. Por quê? As pessoas querem saber de onde que é, tem essa curiosidade, tem esse acolhimento de, poxa, uma pessoa de fora, a gente quer que se sinta bem. Tem muita gente que quer treinar o inglês, então vai lá falar em inglês pra, né, conseguir se comunicar nesse começo. Enfim, a gente tem essa cultura que tem essa característica de tomar iniciativa e de realmente ter muito interesse, ter muita curiosidade. Para muitas cidades pequenas, inclusive, de fato é uma novidade, é uma notícia ter alguém de outro país morando lá. Só que o que acontece? Principalmente assim na Europa, mas minha experiência na França me mostrou que para eles não é novidade. Então, assim, você ter alguém de outro país é mais um dia normal, porque eles recebem de fato muitos imigrantes e intercambistas de vários tipos de programa, né, do colégio, mas também da universidade, do mestrado, do doutorado. Então, realmente não é algo assim de uau. E aí, também não tem esse interesse, essa iniciativa de saber tanto quanto aqui no Brasil a gente costuma ter. Então, esse é um choque bem grande de realidade e eu recomendo que se você tem essa expectativa de ser recebido assim como se fosse a notícia da cidade, provavelmente isso não vai acontecer. E assim, não me entenda mal, não quer dizer que eles são pessoas ruins, óbvio que não. É muito mais uma questão cultural de ser mais reservado, de já ter esse costume e de ser mais fechado em relação a pessoas novas. Então, vou explicar como que as coisas começaram a mudar, assim, pra mim. Eu queria muito fazer amigos. Era um dos meus objetivos com o intercâmbio. Então, eu meio que testei todas as rodinhas que tinha, assim, da minha turma. Pedia pra almoçar com eles, via se tinha alguma abertura. E aí, eu encontrei um grupo, assim, que era mais aberto, que topava falar comigo mesmo não entendendo metade do que eles falavam. E assim, foi muito essa questão de iniciativa.
eu não tinha nada para conversar, eu perguntava coisas sobre as aulas, ou então pedia as anotações da aula passada. Enfim, foi assim que eu fui cavando, digamos, uma amizade. Eu costumo falar que os franceses, principalmente, é como se eles tivessem, tipo, um muro de gelo, assim, em volta deles. E aí imagina um muro de gelo. Não é uma coisa que você pega um fósforo, risca, fica um minutinho ali segurando, nem consegue segurar um minuto o fósforo, né? Mas fica ali segurando e derrete. Não, é uma coisa que demanda tempo. Então, eles não vão ser tão dados assim como são os brasileiros de te conheceu hoje e já vai te chamar pra casa, já vai te chamar pra sair. Não, eu tenho essa sensação de que eles realmente demoram um pouco mais pra confiar. Só que, a partir do momento que você realmente se torna um amigo, que eles te consideram um amigo, é pra vida toda, são amizades realmente mais duradouras. E eu vou dar o exemplo da minha melhor amiga francesa. A gente se conheceu na aula de espanhol, e aí, assim, eu conseguia ter um pouco de assunto com ela. E foi passando o tempo, mas a gente nunca combinava nada fora da escola. Então foram realmente, assim, 5 meses que a gente era colegas de aula que se ajudavam e conversavam no intervalo. Aí que eu falo do marco dos 5 meses foi porque foi realmente quando eu tive um rolê com essa amiga e outras amigas no jardim público. E isso pra mim foi uma grande virada de chave, assim, do tipo, agora eu realmente tenho amigas aqui. E bom, eu tava falando de amizade duradoura. Essa minha melhor amiga francesa, a Clara, veio pro Brasil alguns anos atrás. Ela ficou um mês aqui comigo em Floripa e a gente passeou muito. E agora já faz alguns anos que a gente não se vê pessoalmente, mas a gente tem alguns hábitos, que é se mandar áudio no WhatsApp, pedir conselho, mandar foto. Então, realmente é uma amizade, assim, pra vida toda. E não só com ela, mas o nosso grupo de amigas da escola. A gente tem uma tradição de se mandar cartão postal e cartas. Então, eu fui atrás delas e, enfim, sempre que a gente viaja, a gente se troca cartão postal. Então, é realmente muito legal. Um beijo pra Clara, pra Leá, pra Quintana e pra Joana, porque isso realmente me faz perceber o quanto valeu a pena fazer esse esforço mesmo de ir atrás dessas amizades e de entender que não era algo pessoal comigo, mas que era algo que eu precisava superar, assim, esse medo de ser rejeitada e fazer o meu intercâmbio do jeito que eu queria, não ficar esperando as condições ideais. Então é muito bonitinho, vou colocar mais perto aqui. Elas mandam fotos juntas, então é isso que eu queria falar. Eu falei de iniciativa, mas acho que o ponto também é você conseguir suportar esse período que você se sente muito deslocado, porque depois disso, e depois, claro, que você consegue dominar mais a língua, fica muito mais fácil e tem muitas experiências melhores pra frente. Essa adaptação eu sei que ela é bem difícil, mas vale a pena segurar as pontas pra depois você conseguir viver as coisas com mais leveza. E é de fato a língua, e não só isso, mas a adaptação cultural com as famílias que trazem isso. É por esse motivo que com os meus alunos, quando eu preparo eles para o intercâmbio, eu foco muito nessa questão de você conseguir, desde o começo, ter essa iniciativa, conseguir formular frases simples, conseguir fazer perguntas, conseguir se apresentar, porque é isso que você vai precisar para começar a criar esses vínculos, para começar a derreter aquele muro de gelo. Um adendo aqui. É muito mais fácil de fazer amizade com intercambistas, que são pessoas que estão vivendo essa mesma situação que você e que normalmente são de outras nacionalidades, então você acaba falando em português, inglês, espanhol. E também é muito mais fácil de fazer amizade com as famílias com quem você mora, porque eles estão realmente dispostos a receber um intercambista em casa. Normalmente eles têm filhos que estão fazendo intercâmbio, então essa barreira que eu falei, muro de gelo, costuma estar já um pouco menor. A questão é justamente você conseguir fazer amizades na escola, onde normalmente ninguém te conhece. E vá lá, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que vão ter outros. O próximo já é sobre o primeiro choque que eu tive com o francês chegando lá na França. À la prochaine!